Comitê Científico Internacional da Unesco para a Redação da História Geral da África. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a Redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume 1. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITUL 24. 685. Pré-História da África Ocidental. As principais zonas climáticas e fitológicas atravessam toda a África Ocidental, de leste a oeste. As precipitações mais fortes ocorrem perto da costa, e diminuem à medida que se vai para o norte e para o interior. Ao norte, o lado meridional do deserto faz limite com a faixa seca do Sahel. Mais ao sul, encontra-se a zona da Grande Savana. Entre a savana e a floresta tropical, densa e úmida, que se limita com a costa, fica uma zona de floresta desmoitada, que antes havia sido floresta e que a ação do homem transformou em savana. O clima e o meio ambiente. As precipitações na área são nitidamente sazonais. No sul, elas predominam de abril a outubro, com máxima em julho e outubro. No norte, de junho a setembro. Essas chuvas são trazidas pelos ventos de sudoeste, que se enchem de umidade no Atlântico. Porém, a frente intertropical corta a África Ocidental de leste a oeste, separando a massa de ar tropical marítima, formada sobre o sul do Atlântico, da massa de ar continental e seca do Saara. A posição da frente varia de acordo com as estações do ano. Em janeiro, está no extremo sul, de modo que os ventos alísios do nordeste, vindos da massa setentrional de ar seco, descem diretamente na costa da Guiné, provocando um grande declínio de umidade. Pré-História da África Ocidental T. Shaw. 686. Metodologia e Pré-História da África. Figura 24. Zonas de vegetação da África Ocidental. 687. Pré-História da África Ocidental. Para conhecer a pré-história e a arqueologia da África Ocidental, é imprescindível que se tenha conhecimento dos padrões climáticos e vegetais, a localização e a extensão das diferentes zonas de vegetação, bem como a posição da frente intertropical, sofreram variações no passado, afetando as condições em que o homem vivia, em diferentes períodos, na África Ocidental. Dentro dessas zonas de vegetação existem certas particularidades geográficas que provocam modificações locais no padrão geral. O maciço de Futa Djalon, as terras altas da Guiné. No Togo, a Cordilheira Atacora. Em Camarões, o Planalto de Bauchi e as terras altas de Mandara. O delta interior do Níger e sua grande curva em direção ao norte, o Lago Chad e o delta da Foz do Níger. Entre Gana e Nigéria, há uma quebra de continuidade no cinturão de floresta tropical úmida, que é conhecida como a Passagem de Dahomey. O homem pré-histórico. Vestígios paleontológicos. Até o momento, a África Ocidental não apresentou vestígios de formas humanas primitivas nem de hominídeos comparáveis aos que foram achados na África Oriental e Meridional 1, nem tampouco artefatos da época correspondente 2. Apesar disso, poderíamos supor que tais seres existiram na África Ocidental? A atual falta de dados significa que esses hominídeos realmente não viveram na África Ocidental naquela época, ou que as evidências ainda não foram encontradas? Essa é uma pergunta impossível de ser respondida no momento. Entretanto, na África Ocidental não foi realizado nenhum esforço de pesquisa comparável ao que teve lugar na África Oriental. Devemos admitir também que os depósitos de mesma idade parecem ser raros na África Ocidental, e é evidente que, devido ao alto grau de umidade e acidez do solo, as condições de preservação são muito piores. 3. Esse fato é ilustrado por dados de um período muito mais recente. Um mapa de distribuição, na África, das descobertas de vestígios paleontológicos da Lat Stone Age, aponta um espaço em branco na região da África Ocidental Zaire 4. Mas, depois da elaboração desse mapa, descobertas referentes a essa época feitas na Nigéria e em Gana revelam que o espaço em branco indicava uma dada situação de pesquisa e não a ausência de. 1 Leakey, R. E. F. 1973. 2 Leakey, M. 1970. 3 Clark, J. D. 1968, p.
37. 4 Gabel, c. 1966, p. 17. 688 Metodologia e Pré-História da África. Ocupação humana 5. O mesmo podemos dizer em relação ao período anterior, que vamos abordar 6, e também quanto ao mapa de distribuição dos depósitos fósseis de vertebrados do Pleistoceno Médio e Superior, que mostra um espaço em branco semelhante 7. Até onde podemos remontar, deve ter havido em certas partes da África Ocidental condições ecológicas muito semelhantes àquelas que favoreceram o desenvolvimento dos australopitecos da África Oriental, o que não significa que essas regiões foram de fato ocupadas. Há muitas regiões da floresta tropical que poderiam, atualmente, prover as necessidades dos gorilas, mas na verdade eles são encontrados apenas em duas regiões bem delimitadas. 8. Apesar de uma certa similaridade de condições, a savana da África Ocidental não sustenta uma caça tão rica em número e em variedade como a da África Oriental. 9. A porção craniofacial de uma caixa craniana encontrada a 200 km a oeste-sudoeste de Largeal é uma evidência positiva que fala a favor da possibilidade de serem encontrados, na África Ocidental, alguns dos primeiros hominídeos do começo do Pleistoceno. Esse espécime foi chamado de Chadanthropus uxoris 10. Inicialmente pensou-se que se tratava de um Australopiteco 11, mas depois consideraram-no mais próximo do Homo habilis 12. De fato, é difícil fazer um julgamento, devido à falta de datas exatas e por causa da fragmentação do crânio. Um estudo mais minucioso dessa peça, com capacidade craniana de 850 a 1200 cm2 e que apresenta características arcaicas e desenvolvidas, sugere uma evolução para o Homo erectus 13, um estágio mais complexo dos hominídeos. Convém repetir que na África Ocidental não há exemplos dessa forma, embora tenham sido encontrados na Argélia 14 alguns espécimes desse mesmo tipo, chamados de Atlanthropus mauritanicus. As indústrias. Embora o homem da pré-história tenha feito utensílios tanto de osso e madeira quanto de pedra, a madeira raramente é preservada e as condições do solo na África. 5 Shaw, T. 1965. 1969b. Brotwell, D. e Shaw, T. 1971. Fliegt, C. 1968, 1970. 6 Coppens, Y, B e FAN. 1966, p. 373. 7 Coppens, Y, B e FAN. 1966, p. 374. 8 Dorst, J, P. e Dandelot, p. 1970, p. 100. 9 Dorst, J, P. e Dandelot, p. 1970, p. 213-23. 10 Campbell, B. G. 1965, p. 49. 11 Coppens, Y. 1961. 12 Coppens, Y. 1965a. 1965b. Koch, H. B. S. 1965. 13 Coppens, Y. 1966. Antropologia. 14 Arambourg, C. e Hofstetter, R. 1954, 1955. Arambourg, C. 1954, 1966. 689 Pré-História da África Ocidental. Ocidental não são favoráveis à conservação do osso. Além das lascas trabalhadas de modo rudimentar, os utensílios de pedra mais simples e mais primitivos são os seixos ou blocos, talhados por percussão constituindo instrumentos que apresentam um gume de 3 a 12 cm de comprimento. Eles são conhecidos como indústria do seixo lascado ou utensílios olduvaienses, referindo-se à garganta de Olduvai, na Tanzânia. São bastante frequentes na África, sendo que os homens primitivos que as fabricaram podem muito bem ter se espalhado pela maior parte das savanas e matas do continente. Há exemplos desses utensílios em diversos lugares da África Ocidental 15, mas até o momento não é possível ter certeza se algum deles data genuinamente do mesmo período da indústria olduvaiense, que, na África Oriental, situa-se entre 2 e 0,7 milhões de anos.
Um estudo minucioso dos seixos lascados encontrados ao longo do rio Gâmbia, no Senegal, demonstrou ser bem provável que alguns deles tenham origem neolítica, enquanto outros possivelmente remontariam à Latestone Age. Não há evidências estratigráficas que permitam considerá-los como indústria da época pré-Acheulense 16. Então, só podemos ter certeza de que esses seixos lascados pertencem a um período anterior quando eles são datados independentemente, por terem sido encontrados in situ em depósitos que podem ser datados, seja de modo relativo, seja de modo absoluto. A paleontologia permite que se estabeleçam datas relativas para os depósitos de Eyau, que revelaram o Chadanthropus. Mas, infelizmente, não foi encontrada aí nenhuma indústria associada. A partir das indicações fornecidas pelos ossos de fósseis do extinto Hippopotamus imaguncula, extraídos de um poço com profundidade de 58 m, situado em Bornu 17, é provável que os sedimentos da bacia do Chad contenham material paleontológico e, sem dúvida, arqueológico do Pleistoceno. Esse material, porém, repousa sobre uma camada muito espessa de aluviões mais recentes. Mudanças climáticas. Na Europa, ocorreram várias glaciações durante o Quaternário, e as 4 principais receberam o nome de rios da Alemanha. Sabe-se agora que, apesar de os fenômenos glaciais apresentarem ritmo e padrão gerais, muitas variações locais devem ser levadas em consideração. Por isso, também se usam nomes. 15 Davies, o 1961, p. 14. Davies, o 1964, p. 8391. Mauni, R. 1963. Soper, R. C. 1965, p. 177. Ugot, H. J. Bifan. 1966. 16 Mauni, R. 1968, p. 1283. Barbey, C. e Descamps, C. 1969. 17 Tatum, C. M. 1944, p. 39. 690 Metodologia e Pré-História da África. Locais para cada região particular. Embora o quadro resultante seja muito mais complexo, é provavelmente bem mais próximo da realidade 18. A mesma coisa aconteceu na África, quando, nos vestígios de praias lacustres elevadas graças a fases de erosão e de depósitos de cascalhos, os primeiros pesquisadores encontraram traços característicos de períodos do Quaternário, ao longo dos quais o clima africano tinha sido muito mais úmido que atualmente. Esses períodos de precipitações mais abundantes foram batizados de pluviais. A partir do momento em que o conceito de períodos glaciais foi aceito para as zonas temperadas setentrionais, o que há de mais natural do que a ideia de que houve, no calor dos trópicos, um período pluvial correspondente aos períodos glaciais da Europa e da América do Norte? 19 Com o tempo, a ideia de 3 e depois de 4 períodos pluviais africanos tornou-se crença ortodoxa. 20. Supôs-se que eles correspondiam às glaciações da era glacial europeia. 21, embora tenha sido proposta uma nova teoria, segundo a qual um período pluvial africano corresponderia a 2 glaciações setentrionais. 22. O fato de ter sido possível expor pontos de vista tão diferentes mostra a quase impossibilidade de qualquer correlação cronológica exata. De qualquer forma, como se trata de grandes distâncias, as correlações geológicas não deveriam ser estabelecidas em função de climas e sim de formações rochosas. Além disso, os vestígios dos períodos pluviais dão lugar a muita confusão, quando comparados com os traços das glaciações. 23. Com o tempo, a própria hipótese de 4 períodos pluviais na África foi posta em dúvida. 24. A África Ocidental não escapou à extrapolação, e esforços têm sido feitos no sentido de utilizar os resultados obtidos em outras partes do continente para conferir uma certa significação aos dados que, de outro modo, ficariam isolados ou difíceis de interpretar. 25. Mais recentemente, entretanto, 2 elementos contribuíram para o progresso da abordagem científica em relação à África. 18 Flint, R. F. 1971. Spark, B. W. e West, R. G. 1972. 19 Island, E. J. 1934. 1952.
20 Leakey, L. S. B. 1950. Leakey, L. S. B. 1952, Resolução 14, 3, p. 7. Clark, J. D. 1957, p. 31, Resolução 2, 21 Nilson, E. 1952. 22 Simpson, G. C. 1957. 23 Clark, J. D. 1957, p. 31, Resolução 4, Butzer, K. W. 1971, p. 312-15. 24 Flint, R. F. 1959. 25 Bond, G. 1956, p. 197-200. Fag, B. E. B. 1959, p. 291. Davies, O. 1964, p. 912. Pias, J. 1967. 691 Pré-História da África Ocidental. Ocidental. Uma pesquisa mais aprofundada sobre esse assunto 26, e o surgimento de uma nova teoria sobre as mudanças climáticas na África 27. No que diz respeito a essas mudanças climáticas, a África Ocidental não oferece nenhuma informação geológica ou geomorfológica digna de fé, que remonte a um período anterior a antes da última glaciação na Europa. O estudo do Lago Chad evidenciou a existência de altos níveis lacustres a partir de 40.028. Esse nível alto é marcado pelo espinhaço de Bama, sobre o qual se eleva Maiduguri, que nesse local tem direção noroeste-sudeste. Depois, as duas extremidades estendem-se em direção nordeste, cercando Largeal, toda a depressão do Bodele e o Bahr el Ghazal. Esse espinhaço, considerado mais uma barra de lagoa do que o traçado real de uma margem, pode ter levado 6.000 anos para se formar 29. O antigo lago ficava a uma altura de 332 m acima do nível do mar, ao passo que atualmente a altitude do lago Chad é de 280 m. Às vezes acontecia de ele transbordar na passagem de Bongor e drenar o Benue. Durante esse período mais úmido, tudo indica que a floresta da África Ocidental estendia-se bem mais para o norte do que atualmente. No entanto, é impossível afirmar que ela tenha atingido a latitude de 11 UN30 ou a atual linha isoeta dos 750 mm31 enquanto a palinologia não nos tiver fornecido essa confirmação. Aproximadamente na época do último máximo da última glaciação no norte da Europa, mais ou menos por volta de 20.000, parece que a África Ocidental era muito mais seca do que agora. Nessa época, os rios da região despejavam suas águas num oceano que ficava 100 m abaixo do nível de hoje, pois uma grande quantidade de água ficou bloqueada nas calotas glaciais dos polos. Assim, em Makurdi, o Benue cavou um leito cerca de 20 m abaixo do nível atual do mar, que se mostra ainda mais profundo em Iola. Enquanto isso, em Jeba, o leito fóssil do Níger se encontra 25 m abaixo do nível do mar e se aprofunda ainda mais em Onitsha 32. Também o Senegal corria num leito bem abaixo do nível de agora, mas grandes dunas de areia bloquearam sua foz, o mesmo acontecendo com o curso médio do Níger. Nessa época, o Lago Chad era seco. 26 Associação Senegalesa para o Estudo do Quaternário, 1966, 1967, 1969. Burke, K. et al. 1971. Butzer, K. W. 1972. p. 312-51. 27 Zinderembacher, E. M. Van, 1967. 28 Servant, M. et al. 1969. Grove, A. 1. Ioarren, A. 1968. Burke, K. et al. 1971. 29 Grove, A. T. e Pulan, R. A. 1964. 30 Davies, O. 1964. 31 Davies, O. 1960. 32 Volt, C. 1962. Fauri, H. e Elouard, P. 1967. 692 Metodologia e Pré-História da África.
Dunas de areia formaram-se no fundo do lago e em certas regiões da Nigéria setentrional, indicando que havia precipitações anuais inferiores a 150 mm, ao passo que atualmente elas ultrapassam 850 mm. Embora apenas os depósitos da Foz do Senegal e das proximidades do lago Chad possam ser datados de modo absoluto, todas as outras evidências indicam que houve um período seco por volta de 18.000. Se as dunas de areia foram formadas na latitude de Kano, a região florestal e a savana devem ter sido empurradas para bem longe, em direção ao sul. Na verdade, é provável que a maior parte da floresta tenha desaparecido, com exceção de florestas relíquias em áreas com precipitações mais elevadas, tais como a costa da Libéria, parte do litoral da Costa do Marfim, o delta do Níger e as montanhas de Camarões. Aproximadamente no ano 10.000, as condições parecem ter evoluído para uma umidade maior. O Níger do Mali transbordou sobre o Taossacil e o Mega Chad, como foi chamado 33, recobriu novamente uma vasta superfície. As dunas de areia formadas durante o período seco anterior ficaram com uma cor avermelhada, devido às estações mais úmidas. Vestígios de carvão vegetal dispersos em Igbuku, que datam do 11º e do 7º milênio antes da era cristã, podem talvez indicar queima de arbustos e a existência, nessa latitude e nessa época, de uma vegetação do tipo savana 34. É possível que nesse período a floresta tivesse se espalhado outra vez em direção ao norte, a partir das zonas refúgios do litoral, onde ela sobreviveu no período seco precedente. A teoria mais satisfatória para relacionar os acontecimentos climáticos do fim do Quaternário na África Ocidental aos do norte da Europa baseia-se em provas, cada vez mais numerosas, de que as variações de temperatura são um fenômeno mundial. Elas provocaram um deslocamento das zonas climáticas nos dois lados do Equador, deslocamento esse modificado pela configuração das grandes massas terrestres e oceânicas 35. Quando as temperaturas do planeta caíram, o resultado foi uma glaciação nas latitudes norte, que empurrou o anticiclone polar para o sul. As zonas climáticas situadas mais além foram comprimidas em direção ao Equador, de modo que a frente intertropical norte foi deslocada para o sul de sua posição atual. Em consequência disso, os ventos secos do Nordeste sopravam por mais tempo e com maior força, de uma extremidade à outra da África Ocidental, enquanto os ventos pluviais do Sudoeste, chamados ventos de monções, sopravam com 33 Montreal, R.E. 1963. Servant, M. et al. 1969. 34 Shaw, T. 1970, p. 58, 91. 35 Zinderenbacher, E. M. Van. 1967. 693 Pré-História da África Ocidental. Menos força, numa distância menor, durante a estação úmida. Esse fato explica a coincidência entre um período seco na África Ocidental e um período glacial setentrional. Nessa mesma época, o norte do Saara era mais úmido do que atualmente, pois a trajetória das tempestades do Atlântico desembocava no sul da cadeia do Atlas, ao invés de passar ao norte da mesma. Depois, quando as temperaturas mundiais se elevaram, as calotas glaciais e a frente intertropical afastaram-se para o norte e o nível do mar atingiu a altura de hoje. Devido ao deslocamento da trajetória das tempestades do Atlântico em direção ao norte, o Saara do Norte ficou mais seco. Porém, suas reservas aquáticas e vegetais foram suficientes para adiar o dessecamento final, que acabou ocorrendo por volta de 3.000. Quando a aridez se tornou tão intensa que a população não tinha mais condições de viver no Saara, tal fato naturalmente teve repercussões nas zonas situadas mais ao sul. A Idade da Pedra. Os termos paleolítico, epipaleolítico e neolítico ainda estão em uso no norte da África. Em compensação, os arqueólogos da África subsaariana, depois de muito tempo, acharam preferível utilizar sua própria terminologia, baseada na realidade de um continente e não num sistema europeu, imposto de fora. Essa nova terminologia foi adotada oficialmente há cerca de 20 anos, no 3 o Congresso Pan-Africano sobre Pré-História. Nós usaremos então os termos Early Stone Age, Middle Stone Age e Late Stone Age 36. Os limites cronológicos dessas divisões da Idade da Pedra variam um pouco de região para região.
Bem aproximadamente, podemos estabelecer o período que vai de 2.500.000 a 50.000 para a Early Stone Age, de 50.000 a 15.000 para a Middle Stone Age, e, finalmente, de 15.000 a 5.000 para a Late Stone Age. Com o acúmulo de novas informações, essas divisões e datas tão simples passam a ser modificadas e a exigir um quadro mais completo. O próprio termo Neolítico está sendo cada vez mais criticado quando aplicado à África subsaariana. Na verdade, trata-se de um termo ambíguo que não se sabe se indica um período, um tipo de tecnologia, um tipo de economia ou a combinação dos três. 36 Clark, J. D. 1957, Resolução 6. 37 Bishop, W. W. e Clark, J. D. 1967, p. 687-899. Shaw, T. 1967, p. 943. Vogel, J. C. e Belmont, P. B. 1972. 694 Metodologia e Pré-História da África. A Early Stone Age na África Ocidental ou Acheulense no sul, no leste e no noroeste da África. O complexo industrial olduvaiense cedeu seu lugar ao complexo que conhecemos sob o nome de Acheulense, caracterizado por bifaces. Os bifaces são utensílios de forma oval ou oval apontada cujo gume, em todo o contorno, foi cuidadosamente talhado nos dois lados. Um outro tipo de biface, a machadinha, tem um gume transversal retilíneo. Embora as mulheres e as crianças provavelmente se encarregassem do fornecimento de pelo menos metade do alimento, através da coleta de bagas, grãos e raízes, os homens agrupavam-se e coordenavam seus esforços para caçar animais de grande porte. O fogo era conhecido na África desde o final do período acheulense. O responsável pela fabricação dos utensílios acheulenses, em todos os locais onde foram encontrados, é o Homo erectus. Sua capacidade cerebral é bem inferior à do homem moderno, mas, por outro lado, ele está bem próximo deste último quanto à estrutura corporal. Os tipos de bifaces geralmente considerados como primitivos, mais tarde chamados de chelenses, não existem no Saara, mas foram encontrados no Senegal 38, na República da Guiné 39, na Mauritânia 40 e em Gana, bastante rolados, na estratigrafia dos aluviões do Terraço Médio 41. Qualquer que seja o significado dessa situação em termos de cronologia relativa. Sua área de distribuição foi objeto de mapas 42 que pareciam indicar uma colonização a partir do rio Níger, ao longo da cadeia montanhosa de Atacora e das colinas do Toga. Os últimos estágios do Acheulense, caracterizados por belos bifaces talhados com percutor de osso ou madeira, são prolíficos no Saara, ao norte do paralelo 16. Talvez seja conveniente relacionar essa distribuição ao penúltimo período glacial na Europa, RIS, ou, talvez, ao primeiro máximo da última glaciação, ULAM. Nessa época as chuvas devem ter sido mais abundantes no norte do Saara e a região desértica recuou para o sul, oferecendo poucos atrativos para os caçadores-coletores. As terras elevadas do Planalto de Jos parecem ter escapado à regra. É possível que o clima não tenha sido tão árido e que tenha favorecido. 38 Corbeil, R. 1951. 39 Creach, P. 1951. 40 Miauni, R. 1955, p. 461-79. 41 Davies, O. 1964, p. 86-91. 42 Davies, O. 1959. 695 Pré-História da África Ocidental. A existência de vastas campinas levemente arborizadas, do tipo procurado pelo homem do Acheulense. Esse planalto apareceu como um promontório de terras habitáveis projetado para o sul de Aire da principal região acheulense do Saara, norte do paralelo 16. Com base no método do carbono 14, estabeleceu-se que o material associado aos utensílios acheulenses, nos cascalhos de base que enchem os canais cavados durante o período úmido anterior, data de uma época anterior a 39.000 BP. 43. Quando o homem do Acheulense habitava o Planalto de Jos, é provável que o maciço de Futa de Jalon também tivesse sido favorável à ocupação pelo homem. Alguns utensílios acheulenses foram descobertos nessa região 44.
Há também vestígios do Acheulense médio e superior nos arredores e ao norte do Alto Senegal. Tais vestígios poderiam ser considerados um elo de ligação entre a região de Fouta Djallon e os prolíficos sítios arqueológicos da Mauritânia. Traços do Acheulense foram registrados 45 no sudeste de Gana e ao longo das cadeias montanhosas do Toga e de Atacora. Esses traços sugerem a possibilidade de uma penetração pelo norte dessas regiões, que deviam ter um meio ambiente favorável. Entretanto, essa penetração parece não ter sido muito significativa. Na verdade, nenhum vestígio do Acheulense foi descoberto na região através da estratigrafia e é muito difícil, usando apenas a tipologia, classificar definitivamente como acheulenses pequenas coleções e raros espécimes. Isso acontece porque algumas formas tendem a sobrepor-se às formas mais recentes da indústria sangoense 46 ou a confundir-se com elas. O sangoense é difícil definir o complexo industrial sangoense 47 e até se põe em dúvida a sua existência na África Ocidental 48. Sucedendo o acheulense e conservando certas peças de seu instrumental, tais como o picão e o biface, vem à luz um novo complexo industrial. A machadinha desapareceu, os esferoides tornaram-se raros e deu-se prioridade aos picões, geralmente de forma pesada e maciça. Encontramos também choppers, em geral talhados sobre seixos. 43 Barendson, G. W. et al. 1965. 44 Clark, J. D. Atlas, 1967. 45 Davies, O. 1964. Clark, J. D. Atlas, 1967. 46 Davies, O. 1964. P. 8397, 114, 137 39. 47 Clark, J. D. 1971. 48 Ayoguzu, B. 1973. 696 Metodologia e Pré-História da África. Figura 24-2 Cerâmica do Cabo Manuel, Senegal. Fragmentos decorados, foto I. Diagne, Museu do IFAM. Figura 24-3 Brunidor de osso, encontrado no sítio neolítico do Cabo Manuel, foto I. Diagne, Museu do IFAM. 697 Pré-História da África Ocidental. Na África Ocidental, a distribuição dos elementos do sangoense é mais meridional que a do acheulense 49, sugerindo um novo modo de fixação. No Cabo Manuel, em Dakar, uma indústria antes considerada neolítica 50, agora é reconhecida como sangoense 51 ou, eventualmente, como uma de suas sobrevivências tardias. O mesmo pode-se dizer de certos elementos coletados em Bamako 52. Na Nigéria, os vestígios sangoenses situam-se, sobretudo, na parte do país que se estende do sul do Planalto de Jos para o norte da floresta tropical e densa. Eles também são encontrados ao longo dos vales fluviais, em cascalhos existentes entre 10 e 20 m acima do nível atual do rio 53. No Vale do Níger, perto de Bussa, existe uma indústria constituída, sobretudo, de seixos lascados e que não apresenta indícios de picões. Entretanto, por razões geológicas, ela é considerada contemporânea do sangoense 54. Constatamos a presença de utensílios sangoenses espalhados no pé da cadeia montanhosa do Atacora Togo e ao sul de Gana 55. Esse material é raro no norte de Gana, mas aparece com certa frequência no sul. Em outras partes da África 56 atribuem-se ao sangoense datas que remontam a 50.000 e sugeriu-se que o complexo industrial sangoense poderia refletir a necessidade de adaptar-se a uma região mais arborizada durante um período cada vez mais seco 57. Na África Ocidental, a indústria sangoense não foi datada pelo método do carbono 14. No sul de Gana, o material sangoense do atalho da estrada de ferro de Azocrochona é, em sua totalidade, anterior ao BH4 de Davies, que ele próprio compara ao interestadial de Gotoig 58, posição estratigráfica que não fez nada mais do que dar o terminus postquem, que nós já devíamos esperar. Se, perto de Jeba, os cascalhos situados de 10 a 20 m acima do Níger foram depositados quando o leito do rio correspondia ao nível do alto mar do Inchiriense Superior 59, a presença entre eles de utensílios sangoenses não rolados sugere uma data perto de 30.000. Os espécimes rolados poderiam
49 Clark, J. D. Atlas, 1967. 50 Corbeil, R. et al. 1948, p. 413. 51 Davies, O. 1964, p. 115. Hugot, H. J. 1964, p. 5. 52 Davies, O. 1964, p. 113-14. 53 Davies, O. 1964, p. 113-4. Soper, R. C. 1965, p. 184-86. 54 Soper, R. C. 1965, p. 186-88. 55 Davies, O. 1964, p. 98, 100. 56 Clark, J. D. 1970, p. 250. 57 Clark, J. D. 1960, p. 149. 58 Davies, O. 1964, p. 23, 137-42. 59 Faury, H. Yelloward, p. 1967. 698 Metodologia e Pré-História da África. Ser contemporâneos ou mais antigos. É possível que a distribuição meridional do sangoense, num meio florestal e ao longo dos rios, testemunhe um modo de vida adaptado à seca, anterior a 40.000. Depois disso, o lago Chad começou a encher-se e a espalhar-se. Talvez os animais que eram caçados outrora tenham se tornado raros, fugindo em direção ao sul. O aumento na quantidade de picões pode ser uma resposta à necessidade tanto de arrancar raízes e tubérculos quanto de cavar fossos para pegar animais, pois já não era tão fácil caçar em espaço aberto. A Middle Stone Age na África Ocidental. O termo Middle Stone Age serve para descrever um conjunto de complexos industriais aproximadamente de 35.000 a 15.000. Na África Ocidental, as indústrias pertencentes à Middle Stone Age foram identificadas com menos certeza do que no resto da África subsaariana. Alguns espécimes raros do lupembiense foram encontrados em Gana 60 e na Nigéria 61, mas nenhum deles oferece indicações estratigráficas satisfatórias para sua datação. No Planalto de Jos e ao norte do mesmo, nas colinas de Lirui, descobriram-se séries importantes de um material caracterizado por talões facetados, que foram classificadas como pertencentes à Middle Stone Age 62. Em NOC, essas séries estão em estratigrafia entre os cascalhos de base contendo utensílios acheulenses e os depósitos, mais recentes, que apresentam elementos da cultura NOC 63. Sem relação com o complexo industrial lupembiense, tais séries teriam mais pontos em comum com as indústrias do Paleolítico Médio do norte da África, do tipo geral musteriense, e provavelmente refletem um modo de vida mais adaptado à savana. Indústrias semelhantes foram encontradas em Gana, na Costa do Marfim 64, em Dakar 65 e no Saara Centrais 66. Um fragmento de madeira proveniente dos depósitos de Zenebi, no norte da Nigéria, um dos sítios aluviais que continham vestígios musterienses, fornece uma data de 3.485-110. Entretanto, a posição exata desse fragmento de madeira em relação aos 60 Davies, O. 1964, p. 108-13. 61 achado na superfície, na região de Afikpo, pelo professor D. Hartley e anteriormente nas coleções da Universidade da Nigéria, Nsukka. 62 Soper, R. C. 1965, p. 188-90. 63 Fag, B. E. B. 1956 a. p. 211-14. 64 Davies, O. 1964, p. 124-42. Clark, J. D. Atlas, 1967. 65 Corbeil, R. et al. 1948. Corbeil, R. 1951. Richard. 1955. 66 Clark, J. D. Atlas, 1967. 699 Pré-História da África Ocidental.
Utensílios de pedra não foi precisada, e a data é bem mais recente do que se poderia esperar de uma indústria desse tipo. 67. Em Tchemassas, perto da costa do Senegal, as escavações arqueológicas revelaram, entre outras, pontas bifaciais misturadas a utensílios do tipo paleolítico médio e superior. No início, considerou-se que se tratava de uma mescla de elementos neolíticos e mais antigos. 68. Entretanto, um exame mais meticuloso mostrou que essas pontas bifaciais eram parte integrante de uma indústria em estratigrafia, não comportando outros elementos neolíticos. Ela também foi considerada como um exemplo de indústria musteriense, caracterizada localmente por esses elementos e que substituiria, aqui, o ateriense 69 encontrado mais ao norte. Esse último complexo industrial, pertencente ao final do Paleolítico Médio na Argélia, estende-se em direção ao sul, no deserto. Davies vê na África Ocidental um prolongamento dessa indústria que ele chama de ateriense guineense 70. Seus argumentos, porém, não são convincentes, sendo postos em dúvida pela maior parte dos pesquisadores. 71. A Latestone Age. Em quase toda a África, a Latestone Age é caracterizada pelo desenvolvimento de pequenos utensílios de pedra, que por essa razão foram chamados de micrólitos. Trata-se de peças minúsculas cuidadosamente talhadas para serem cravadas nas hastes das flechas, formando pontas e farpas, ou para constituírem outros tipos de utensílios compostos. Elas mostram que seus autores possuíam o arco e que a caça a arco desempenhava um papel importante em sua economia. Nesse ponto, ficamos confusos com o termo neolítico e com a ambiguidade de seu significado. Sempre que possível, é conveniente evitar seu uso na África, principalmente na África subsaariana. 72, mas deve-se levar em conta a persistência desse termo no norte da África e no Saara. Nesse deserto, encontramos muitas indústrias que foram chamadas de neolíticas por causa de suas formas, e que na região central, datam do 6º milênio antes da era cristã. O clima era mais úmido que atualmente, o que resultou numa flora do tipo mediterrâneo e numa 67. Barandson, G. W. et al. 1965. 68. Dagan, T. 1956. 69. Guillot, R. e Descamps, C. 1969. 70. Davies, O. 1964, p. 116-23. 71. Hugot, H. J. 1966 a. 72. Bishop, W. W. e Clark, J. D. 1967, p. 898. Resolução Q. Clark, J. D. 1967. Shaw, T. 1967, p. 35. Resolução 13. Munson, p. 1968, p. 11. Alguns autores não compartilham dessa opinião. 700. Metodologia e pré-história da África. Figura 24. 4 Mó feita de rocha vulcânica, encontrada no sítio neolítico de Ngor, foto I. Diagne, Museu do IFAM. Figura 24. 5 pendentes de pedra basalto do sítio neolítico de Pat-Doi, foto I. Diagne, Museu do IFAM. 701. Pré-história da África Ocidental. População de pastores, que podem ou não ter sido agricultores. 73. Não restam dúvidas acerca da presença de agricultores em Cirenaica em 4874. Atualmente, porém, ficou demonstrado que o neolítico de tradição capsiense, largamente espalhado pelo noroeste da África e que sucedeu às culturas epipaleolíticas, não apresentava práticas agrícolas, embora ele tenha se estendido para além do 2º milênio antes da era cristã. 75. Houve um tempo em que as descobertas feitas em Rufisque, no Senegal, foram classificadas como pertencentes ao neolítico de tradição capsiense. 76, mas é preferível considerá-las como fazendo parte do continuum microlítico espalhado pela África Ocidental. 77. Além dessas escavações perto de Dakar, esse continuum microlítico ou microlítico da Guiné está amplamente distribuído na metade leste da África Ocidental. Na metade oeste, porém, ele parece estar ausente nos sítios mais meridionais, na região da Libéria, da Serra Leoa e do sul da República da Guiné. Foi na Guiné, num certo número de cavernas e abrigos sob rochas que foram feitas as primeiras escavações arqueológicas da África Ocidental.
Algumas dessas escavações aconteceram há mais de 70 anos atrás, 78. Em alguns sítios existem peças bifaciais que lembram formas anteriores à Late Stone Age. Entre essas peças, algumas parecem pequenas enxadas, o que não deixa de ser um testemunho indireto de que se praticou a agricultura. Essa possibilidade certamente não deve ser descartada, pois nessa época o arroz substitui o inhame como principal colheita na metade oeste da África Ocidental. Esse arroz africano, o Oryza glaberrima, provavelmente foi domesticado na zona do delta do Médio Níger 79. Existem também em Gana grandes fragmentos de quartzo com os contornos mal delineados 80, que também parecem enxadas e que têm sido considerados como uma prova da existência de práticas agrícolas no local. Mas não há datas nem maneiras válidas de se comprovar isso. A maior parte dos sítios da República da Guiné revelaram micrólitos, machados de pedra polida, mós e cerâmica, o mesmo acontecendo na Guiné-Bissau 81. Alguns sítios guineenses continham cerâmica, se bem que 73 Ugot, H.J. 1963, p. 148-51. Mori, F. 1965. Camps, G. 1969. 74 Burney, C. B. M. 1967, p. 298. 75 Robert, C. 1971. 76 Valfrey, R. 1946. Alimen, H. 1857, p. 229-33. Davies, O. 1964, p. 236. 77 Ugot, H. J. 1957, 1964, p. 46. Shaw, T. 1971 a, p. 62. 78 Ami, E. T. 1900. Gebhard, p. 1907, 1909. Desplagnes, L. BSGC. 1907. UI, 1912. Hubert, R. 1922. Breuil, H. 1931. Delcroix, R. e Valfrey, R. 1939. Shaw, T. 1944. 79 Porteres, R. 1962, p. 197-99. 80 Davies, O. 1964, p. 203-30. 81 Mateus, A. 1952. 702 Metodologia e Pré-História da África. Na Gruta de Caquimbon ela só apareceu na camada superior 82. As escavações efetuadas no abrigo sob a rocha de Bland, na extremidade sudeste da República da Guiné, revelaram igualmente uma indústria que incluía machados de pedra e cerâmica, junto com instrumentos bifaciais de grande porte que lembram as das cavernas de Quindia e Futa de Jalon, mas sem qualquer elemento microlítico 83. Os micrólitos também não aparecem na caverna de Engema, em Serra Leoa, onde o nível mais antigo revelou a presença de uma pequena indústria de lascas de quartzo, comparada pelo pesquisador à indústria de Ixango, do Lago Eduardo. No nível médio, os picões e as enxadas bifaciais, que se parecem com parte do material das cavernas guineenses, são considerados pelo pesquisador como um complexo industrial lupembiense. Por fim, o nível superior revelou machados de pedra e cerâmica que foram situados, com base em duas datações feitas por termoluminescência, no período de 2000 a 1750-84. De qualquer modo, aparece um elemento microlítico nos dois outros abrigos sob a rocha, explorados mais ao norte de Serra Leoa, em Iagala e Camabai. As datações feitas por radiocarbono indicam aqui uma fase da Late Stone Age que vai de 2500 até o século VII da Era Cristã 85. Parece que nessa parte oeste da África Ocidental, nos sítios mais meridionais, teria sobrevivido relativamente inalterada uma tradição da Middle Stone Age, que pode também existir em Dakar e Bamako. Parece também que ela não teria nem inventado nem adotado a técnica microlítica. É bem possível que as razões sejam de ordem ecológica, pois a técnica microlítica está associada à economia da região das savanas, onde a caça desempenhava um papel relevante.
Se assinalarmos a distribuição dos sítios sem micrólitos, Conakry, Engema, Blandé, e traçarmos uma linha de demarcação entre esses últimos e os sítios que possuem micrólitos, Camabai, Iagala, Quindia, Nhampaceri, perceberemos que essa linha é bem próxima da que separa a floresta da savana. As novas técnicas de machados polidos e de cerâmica chegaram a essa região posteriormente, provenientes do norte. A data da aparição dessas influências situa-se aproximadamente na metade do terceiro milênio antes da era cristã, o que corresponde ao momento em que o dessecamento do Saara se completa. É, pois, razoável aproximar esses dois eventos e ver neles a influência da migração das populações para fora do Saara. Embora não tenhamos ainda nenhuma evidência osteológica a esse. 82 a Mi, E, T. 1900. 83 Olas, B. 1950, 1952. Olas, B. e Mauni, R. 1953. 84 com, C. S. 1968. 85 Atherton, J. H. 1972. 703 Pré-História da África Ocidental. Respeito, é provável que nessa migração tais populações tenham também trazido gado, entre outras talvez a cepa ancestral da raça Ndama de Futa Djalon, que é imune à tripanossomíase. Em quase todo o restante da África Ocidental, um continuum microlítico precede as técnicas de fabricação de cerâmica e de machados de pedra polida. Estes últimos, mais parecem fazer parte da tradição microlítica do que tê-la substituído. Em Kouroukourokali, perto do Bamako, uma camada inferior com micrólitos e objetos de osso rudimentares está subjacente a uma camada que apresenta micrólitos mais sofisticados, machados de osso polido e cerâmica 86. Na Nigéria, os abrigos sob a rocha de Rob 87, no Planalto de Bauchi e em Iueleru, no Western State, revelaram níveis microlíticos sem peças de cerâmica e sem machados polidos, sob camadas de indústrias microlíticas que possuíam esses últimos. Em Iueleru, obteve-se uma datação de radiocarbono de 9.200, perto da base da camada inferior. A transição para a camada superior parece ser pouco posterior a 3088. Em Old Oil, na caverna de Megiro, encontrou-se uma indústria microlítica desprovida de cerâmica e de machados de pedra polida. Essa amostra, porém, é pequena e não está datada a 89. Em Gana, a caverna de Bozumpra, em Abetifi, revelou uma associação de peças de cerâmica, micrólitos e machados de pedra polida, também sem data 90. Ainda em Gana, há fáceis remanescentes da Latestone Age, chamadas de cultura de Quintampo. Sucedendo a uma fase anterior dotada de cerâmica e de micrólitos, a cultura de Quintampo apresenta machados de pedra polida, braceletes de pedra, conhecidas a partir dos sítios neolíticos do Saara, e um tipo especial de moedor de pedra. A fase antiga, Pumpum, data de 1400, enquanto a fase recente apresenta gado doméstico e cabras anãs de uma raça parecida com a do Shorthorn ou anãs de chifre curto da África Ocidental 91. Até mesmo no sul da Mauritânia, na fase mais antiga, a Crejit, da sequência de Tichit, os micrólitos estão presentes. 86 Zumowski, G. 1956. 87 Fag, B. E. B. 1944, 1972. Eio, E. W. A. J. 1972. Rosenfeld, A. 1972. Fago, A. 1972 B. 88 Shaw, T. 1969 B. 89 Oilet, F. 1962 B. 90 Shaw, T. 1944. 91 Davies, O. 1962. 1964, P. 239-46. 1967 B. P. 216-22. Fliegt, C. 1968, 1970. Carter, P. L. e Fliegt, C. 1972. 704 Metodologia e Pré-História da África. Figura 24 6 machados polidos de Bel-Air em Dolerito. Foto I. Diagne, Museu do IFAM. Figura 24 7 Cerâmica Neolítica de Bel-Air, do sítio de Diakité, no Senegal. Foto I. Diagne, Museu do IFAM.
705 Pré-história da África Ocidental, junto com a cerâmica e os machados de pedra, mas eles desaparecem em todas as fases subsequentes. 92. Ao longo das margens setentrionais de nossa área, na zona do Sahel, imediatamente ao sul do deserto saariano, a situação é um pouco diversa na última fase da Latestone Age, com adaptações locais à ecologia, evidenciadas na cultura material. Em Karkarishinkat, ao norte de Gao, entre 2000 e 1500, as populações pastoris viviam em colinas acima do nível dos cursos de águas sazonais. Elas conheciam a cerâmica e possuíam um equipamento lítico que incluía machados de pedra polida, pontas de flechas bifaciais do tipo saariano, mas sem base côncava, 93 e raros micrólitos. A pesca era um aspecto importante da economia, como ficou largamente evidenciado no sul do Saara, nos tempos do Neolítico Recente. 94. No nordeste da Nigéria, em Daima, constatou-se, 1000 anos mais tarde, uma situação quase análoga. É muito provável que os criadores de gado tenham cultivado o sorgo na argila fértil deixada pela retração do lago Chad, e, embora eles tivessem utilizado peças de cerâmica, machados polidos e uma grande quantidade de objetos de osso, não conheciam a indústria de micrólitos. 95. Na extremidade oposta de nossa região, ao longo das margens meridionais da África Ocidental na costa atlântica, ocorreu uma adaptação a um meio ecológico totalmente diferente. Nesse lugar, os povos da Latestone Age utilizavam moluscos, abundantes nas lagoas e nos estuários, tanto como iscas para pescar, quanto para a própria alimentação, deixando atrás de si grande acúmulo de conchas. Na Costa do Marfim, tais concheiras existiram desde 1600 até o século XIV da era cristã. 96. No Senegal, descobriu-se numa delas um machado feito de osso. 97. Sítios análogos que foram objeto de estudos na região de Casamance são posteriores à Idade da Pedra. 98. Em Afikpo, no sul da Nigéria, foi encontrado um sítio contendo cerâmica, machados de pedra polida e uma indústria lítica sem micrólitos. A datação por radiocarbono situa essa indústria entre 3000 e 1099. Em Fernando, 92 Monson, p. 1968, 1970. 93 Mauni, R. 1955b. Smith, A. 1974. 94 Monod, T. e Mauni, R. 1957. 95 Conar, G. 1967, 1969, 1971, 96 Mauni, R. 1973, Olson, I. V. 1973 97 Joire, J. 1947, Mauni, R. 1957, 1961, p. 156-62. 98 Linares de Sapir, O. 1971, 99 Artley, D. 1966, 1968, 706 Metodologia e Pré-história da África. Distinguimos 4 fases principais num complexo da Latestone Age sem que apresenta peças de cerâmica e machados de pedra polida mas não tem micrólitos. Uma datação por radiocarbono indica o século vida era cristã para a fase mais antiga, o que, salvo engano, torna essa sequência bastante tardia. A forma curvada dos machados apresenta pontos em comum com a dos machados provenientes do sudeste da Nigéria 101, de Camarões e da República do Chad 102. Em resumo, a Latestone Age na África Ocidental pode ser dividida em 2 fases. A fase I, cujo início não ultrapassou 10.000, tem 2 faces. A fase I apresenta uma indústria de micrólitos, associada à caça na savana. A fase B pertence à zona florestal na extremidade sudoeste da África Ocidental e não apresenta micrólitos. A fase 2, que começou logo depois de 3.000, tem 4 faces. A fase A, na maior parte da savana, apresenta peças de cerâmica e machados de pedra polida associados aos micrólitos. A fase B, no Sahel, inclui a pesca em sua economia e praticamente não apresenta micrólitos, apesar de ter uma indústria de objetos de osso como arpões, anzóis, etc. A fase C é costeira e sua economia é adaptada à exploração de recursos das lagunas e dos estuários.
A facies D, associada à paisagem da floresta, apresenta peças de cerâmica e machados de pedra polida, mas não dispõe de micrólitos. Durante o terceiro milênio, quando os pastores do Saara emigraram pela primeira vez para o sul, eles não somente encontraram caçadores microlíticos, mas também abandonaram uma região onde o sílex era abundante e foram para outra, onde as armaduras e as farpas de flechas só podiam ser feitas de quartzo ou outros tipos de pedras com as quais era extremamente difícil fazer pontas bifaciais. Assim, em sua maioria eles parecem ter adotado a técnica microlítica local para armar e farpar suas flechas. Essa técnica era eficaz, embora o resultado, do ponto de vista estético, não fosse muito agradável a olhos modernos. Os que chegaram até Terezo, no centro de Gana, durante a segunda metade do segundo milênio, e aí conservaram suas pontas de flechas bifaciais características, constituem uma exceção 103. Se essa migração das populações do Saara em direção ao sul representou a introdução de um elemento novo na população autóctone, ela não teve influência visível no tipo físico. Todos pertenciam igualmente à raça negra 104. Sem Martim de Molino, 1965. 101 Kennedy, R.A. 1960. 102 Clark, J.D. 1967, p. 618, 103 Davies, O. 1966 a. 1967 a. 1967 B. P. 163, Shaw, T. 1969 C. P. 227-28, 104 Chanla, M. C. 1968, Brotwell, D. e Shaw, T. 1971. 707 Pré-História da África Ocidental. Como parece provável, os imigrantes falavam o protonilo-saariano. Os pequenos grupos devem ter perdido seus dialetos particulares e adotado o Níger-Congo que predominava na região. Somente os grandes grupos, tais como os ancestrais dos Songhai, teriam conservado seu próprio idioma. 105. A economia de produção. A passagem de uma situação na qual o homem dependia da caça, da pesca e da coleta de frutas silvestres, para a prática da agricultura e da criação de gado, é o passo mais importante dado por nossos ancestrais no decorrer dos 10 últimos milênios. Essa revolução não aconteceu num único ponto do mundo para depois espalhar-se por todos os lugares, mas sim num número limitado de focos. Para a Europa, a Ásia Ocidental e o Nordeste da África, o foco mais importante se encontra na região montanhosa de Anatólia, do Irã e do norte do Iraque. Foi nesses lugares que se desenvolveram a cultura do trigo e da cevada e a domesticação da ovelha, da cabra e dos bovinos. Mais tarde, a técnica de produção de alimentos foi introduzida nos grandes vales fluviais do Tigre e do Eufrates, do Nilo e do Indo, aprimorada pela drenagem e pela irrigação. 106. No quinto milênio, ovinos e bovinos foram domesticados no Egito, onde também se cultivaram cereais. 107. Atualmente, temos provas de que o gado domesticado já existia anteriormente nas terras altas saarianas, e temos indicações, embora insuficientes, do cultivo de cereais. 108. Como mostra o exemplo do Vale do Nilo, a dificuldade encontrada no cultivo de cereais na África subsaariana reside no fato de que as mais antigas plantas cultivadas, o trigo e a cevada, dependem das chuvas de inverno e só com bastante dificuldade conseguem desenvolver-se ao sul da frente tropical, na região das chuvas de verão. Foi necessário cultivar gramíneas selvagens apropriadas, de onde se originaram diversos tipos de milhetes africanos. Dessas gramíneas, a mais importante é a sorghum bicolor ou milho da Guiné, cuja cultura se iniciou na primeira metade do segundo milênio, na região situada entre o deserto e a savana, entre o Nilo e o Lago Chad. 109. Foram cultivadas outras gramíneas selvagens, de onde se originaram. 105 Greenberg, J. H. 1963b. 106 Clark, G. 1969, p. 70 Seggs, Uco, P. J. e Dimbleby, G. W. 1969. 107 Caton Thompson, G. e Gardner, E. W. 1934. Sedon, D. 1968, p. 490. Oendorf, F. et al. 1970, p.
1168-108 Mori, F. 1965. Camps, G. 1969. 109 Jewett, J. M. J. e Arlan, J. R. 1971. 708 Metodologia e Pré-História da África. O milhete perolado e o milhete coracan ou finger millet. O arroz africano já foi mencionado 110. No sul da Mauritânia, ao redor de Tichit, há traços do consumo de grãos de gramíneas locais, mais aproximadamente em 1000. A proporção de milhete perolado sobe de 5 para 60-111. Nas regiões mais úmidas da África Ocidental, o principal tubérculo era o inhame, havendo mais de uma variedade africana 112. Todavia, embora essa cultura tenha existido há 5.000 anos atrás, ainda não termos dados arqueológicos e botânicos que possam provar isso. Uma longa história do cultivo do inhame complementado pelo uso de outros produtos nutritivos como as bagas de palmeiras oleaginosas, protegidas ou conservadas, ajudariam a explicar a densidade populacional do sul da Nigéria 113. Apesar de ser um pré-requisito para a urbanização, o desenvolvimento da produção de alimentos não implica automaticamente e por si só no crescimento de vilas e cidades. Parece que outros elementos entram em jogo, tais como o aumento, até um certo nível, da pressão demográfica e a diminuição das terras cultiváveis 114. Na África subsaariana, a incidência da malária aumentou em consequência do desmatamento em função da agricultura e da presença de comunidades estáveis mais importantes. Também o crescimento populacional resultante da prática da agricultura foi mais lento do que deveria ter sido 115 e, na maior parte das zonas subsaarianas, não havia na época falta de terras cultiváveis 116. Entretanto, no começo do primeiro milênio da era cristã estabeleceu-se uma economia agrícola suficiente para satisfazer as necessidades de antigos reinos como Gana, Mali, Songhai, Benin e Ashanti. O advento do metal. Apesar das propostas feitas já há muito tempo, baseadas em razões metodológicas válidas, para que se abandonasse na Europa o sistema das 110 porteres, R. 1951, 1958, 1972. 111 Monson, P. 1968, 1970. 112 Coursey, D. G. 1967, 1972. 113 Shaw, T. 1972, p. 27-28. Reis, A. R. 1965. 114 Webb, M. C. 1968. 115 Livingstone, F. B. 1958. Wiesenfeld, S. L. 1967. Coursey, D. G. e Alexander, J. 1968. 116 Shaw, T. 1971 B. P. 150-53. 709 Pré-História da África Ocidental. Figura 24-8 Vaso de fundo plano da Idade do Ferro. Foto de Diagne, Museu do IFAM. Idades, Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro 117. Ele continuou a ser usado por se mostrar conveniente. 117 Daniel, G. 1943. 710 Metodologia e Pré-História da África. No seu conjunto, a África Ocidental mal teve a Idade do Bronze. No entanto, vinda da Espanha e do Marrocos, uma de suas faces se manifestou na Mauritânia, onde foram descobertos cerca de 130 objetos de cobre e onde foram exploradas as ricas minas de Akjuj, que uma datação em radiocarbono situa no século V antes da era cristã. Além disso, foram encontradas pontas de flechas achatadas, feitas de cobre, no Mali e no sudeste da Argélia 118. Por que a África Ocidental não conheceu a Idade do Bronze? Porque ela não foi mais influenciada pela antiga civilização egípcia. As razões residem parcialmente no fato de que o terceiro milênio, durante o qual a metalurgia, a escrita, a construção dos monumentos de pedra, a utilização da roda e a centralização do governo se estabeleceram solidamente no Egito, foi também a época do dessecamento final do Saara. Desse modo, as populações abandonaram o deserto e ele não mais serviu de elo indireto entre o Egito e a África Ocidental.
Esse elo só foi restabelecido cerca de 3.000 anos mais tarde, graças ao camelo. As outras razões estão ligadas ao estabelecimento, mais tardio e mais lento, de uma economia agrícola na África Ocidental, como foi descrito acima. Preocupados em conferir certa dignidade e brilho à história da África Ocidental, alguns autores tentaram estabelecer uma ligação entre esta e o Antigo Egito, para que ela partilhasse da mesma glória. 119. Isso parece-nos totalmente desnecessário. 120. O início da Idade do Ferro, de aproximadamente 400 a 700, durante todo o início da Idade do Ferro, muitas regiões da África Ocidental permaneceram isoladas do exterior, e, na maioria dos casos, os contatos que porventura existiram com o mundo antigo conhecido foram indiretos, esporádicos e sem importância. 121. Muito se tem falado acerca da pretensa viagem de Anão, mas sua narrativa provavelmente é uma invenção. 122. O relato de Heródoto sobre o comércio mútuo dos cartagineses com o ouro da África Ocidental é quase com certeza baseado em fatos. 123. Seguramente devem ter existido alguns motivos de contato com o mundo exterior, pois foi no começo desse período que o conhecimento do ferro chegou à África. Não se trata apenas da importação de 118 Mauni, R. 1951. Mauni, R. e alemãs, J. 1957. Lambert, N. 1970, 1971. 119 Lucas, J. O. 1948. Diop, C. A. 1960, 1962. 120 Shaw, T. 1964 A. P. 24. 121 Lau, R. C. C. 1967. Ferguson, J. 1969. Mauni, R. 1970 B. P. 78. 137. 122 Picard, G. C. 1971. Mauni, R. 1970 A. 1971, P. 75 7. 123 Heródoto. 1964, livro 4, p. 363. 711 Pré-História da África Ocidental. Figura 24-9 Círculo Megalítico, Tchekene Bolsoura, Senegal. O túmulo do rei aparece em primeiro plano, foto I, de Agni, Museu do IFAM. Figura 24-10 Estatueta antropomórfica encontrada em Tiaroy, no Senegal, foto I, de Agni, Museu do IFAM. 712 Metodologia e Pré-História da África. Objetos de ferro, mas também do conhecimento da técnica de transformação do metal, difícil de considerar como uma invenção autônoma, já que na época não se conhecia nada sobre metalurgia. 124. Em Taruga, na Nigéria Central, estudou-se um certo número de sítios de fundição de ferro. O radiocarbono indica datas que vão do século V ao 3 antes da era cristã. 125. As escavações feitas nos outeiros habitados do Vale do Níger também indicam a presença do ferro aproximadamente no século II antes da era cristã. 126. Parece quase certo que o conhecimento da técnica da metalurgia do ferro tenha chegado à África Ocidental vinda não de Meroé, como foi sugerido com frequência. 127, mas da região da África do Norte então submetida à influência de Cartago. Talvez os garamantes, utilizadores de carros, tenham servido de intermediários. Há gravuras rupestres desses carros ao longo da estrada que liga o Fezzan à curva do Médio Níger. 128. Mais a oeste, as pinturas rupestres revelam um outro itinerário de carros, que ligava o Marrocos ao sul da Mauritânia. Talvez tenha sido sob a pressão dos nômades que sabiam manejar o ferro. A lança de ponta de metal torna-se a arma mais usada e substitui o arco nas gravuras sobre rochas, que os homens da Latestone Age de Tichit, Fase Akinjeir, se decidiram a fortificar suas aldeias a partir do século V ou 4 antes da era cristã. 129. Em Taruga, as descobertas feitas por ocasião das escavações foram associadas às estatuetas de terracota desse estilo tão característico ao qual se deu o nome da aldeia nigeriana de Nok, onde elas foram encontradas pela primeira vez e em maior número, durante a exploração de minas de estanho. 130.
Levando em conta que elas eram provenientes de aluviões contendo estanho, foram geralmente as cabeças das estátuas mais sólidas e resistentes que o resto do corpo, que permaneceram intactas. Foi difícil, no início, saber se os outros objetos descobertos no cascalho eram todos contemporâneos das estátuas ou se eles representavam uma mistura de objeto da mesma época e de outras mais antigas. Pois, além dos objetos de ferro e de tubos que serviam para tirar o ferro fundido, foram encontrados machados de pedra polida e instrumentos menores do tipo da Late Stone Age 131, 124 da Vies, O. 1966b, Shaw, T. 1969b, P. 227-28, 125 Fag, B. E. B. 1968, 1969, 126 Pridi, A. J. 1970, Hartley, D. D. 1970, Yamazaki, F. et al. 1973, P. 231-32, 127 Clark, G. 1969, P. 201, 128 Mauni, R. 1952, Lhote, H. 1966, Shaw, T. 1969 C. P. 229, Daniels, C. 1970, P. 43-4, Ward, P. 1966, 129 Mauni, R. 1947 e 1971, P. 70, Munson, P. 1968, P. 10, 130 Fag, B. E. B. 1945, 1956 B. 1959, 131 Fag, B. E. B. 1956 B. 713 Pré-História da África Ocidental. Atualmente, parece que o material da Late Stone Age é mais antigo e deve-se a um depósito aluvial 132. Em Taruga não há nenhum vestígio da Idade da Pedra, embora se tenha achado um machado de pedra polida num dos raros sítios de ocupação da área 133. A datação dos cascalhos situa as estatuetas entre 500 e o ano 200 da era cristã, lapso de tempo posteriormente confirmado e tornado mais preciso com o auxílio de datações por radiocarbono feitas em Taruga, no sítio de ocupação já mencionado, século III antes da era cristã, e por uma outra datação por termoluminescência, 620-230, 134. Embora não seja constante, o estilo das terracotas representa uma realização artística admirável e alguns especialistas de história da arte consideram-nas como predecessoras de certas formas de arte ioruba, que será descoberta 1000 anos mais tarde, a 600 km além, na direção do sudeste 135. As descobertas da civilização de Nok ocorreram numa vasta região que se estende de sul a oeste do Planalto de Jos, com cerca de 500 km de comprimento. Perto do rio Gâmbia, no Senegal e em Gâmbia, há um distrito no qual se encontra um grande número de pilares de pedra dispostos verticalmente, isolados ou distribuídos em círculos. Os megalitos mais bem trabalhados são duplos e tendem a representar uma lira. As escavações realizadas foram esclarecidas por 3 datações através de radiocarbono, que indicaram os séculos V e VIII, sem considerar 2 datas do século I, provenientes do antigo solo sobre os megalitos e que revelam um terminus post-quem para sua construção. Parece que se tratava de monumentos funerários 136. Em Tondidarou, na curva do Médio Níger, um notável conjunto de monumentos de pedra de forma fálica foi arruinado pela ignorância e pelo entusiasmo ingênuo de pesquisadores e administradores do século XX. Consequentemente, não temos um conhecimento mais profundo sobre eles. Talvez pertençam à mesma época que os monumentos senegambienses 137. No final do período dos primeiros contatos, na orla norte da África Ocidental, as populações negras se relacionaram com os berberes nômades do deserto, que a partir de então dispunham de camelos e transportavam para o norte o 132 Shaw, T. 1963, p. 455, 133 Fag, A. 1972b. 134 Fag, B, E, B e Fleming, S, J, 1970,
135 Fag, W. e Oilet, F. 1960, p. 32. Oilet, F. 1960, p. 245. 1967, p. 119-20, 184. 1968, p. 33. Rubin, A. 1970. 136 Ozani, p. 1966. Beali, F. C. 1966. Cissé, K. e Tillmans, G. 1968. Fagan, B. M. 1969, p. 150. Descamps, 1971. 137 Desplagnes, A. M. L. 1907 a. p. 4041. Mais, E. 1924. Mauni, R. 1961, p. 129-34. 1971 a. p. 133-36. 714 Metodologia e Pré-História da África. Ouro da África Ocidental, através do Saara. No final do século VIII, a fama de Gana, a terra do ouro, tinha chegado a Bagdá 138. Essas regiões setentrionais da África Ocidental possuíam agora noções rudimentares de agricultura e uma tecnologia do ferro. Elas estavam prontas para iniciar o desenvolvimento político e a formação de estados, para fazer frente à pressão dos nômades vindos do norte, para apoderar-se, enfim, do controle lucrativo do comércio do ouro. Mais ao sul, ao norte da Serra Leoa, a passagem para a utilização do ferro não parece ter ocorrido até o século VIII e, assim mesmo, fez-se bem lentamente. 139. 138 Levision, N. 1971, p. 120. 139 Atherton, J. H. 1972, 1973.